ainda olha a gente atravessado, É né? verdade. Até que venha a acreditar, é muito tempo. É um tempo, né? É muito tempo. E isso daí nos deixa um pouco. Isso aí eu me entristecia muito. Tinha dias que eu queria desistir não de ser crente. Eu queria desistir de falar de Jesus. Jeremias tentou muitas vezes. Pronto, desistir. É verdade. eu queria desistir de dar palavra, de pregar, de chegar para as pessoas para falar. Eu dizia, eu não vou mais, ninguém acredita em mim, as pessoas me olham atravessado. Eu não vou, Deus, eu não quero mais isso para mim, eu vou ficar no meu cantinho, deixa eu só crente lá, sem falar nada. Por quê? Porque eu via como era, né? É verdade. Já e hoje, já Deus mudou, é diferente. Mas é porque É o irmã, nosso dia a dia. é que as pessoas que não acreditam em nós, elas falam mais do que aquelas que acreditam. Uhum. Às É verdade. vezes, quando a gente começa a abrir a nossa boca, às vezes a gente não percebe aonde a nossa palavra chega. Exatamente. E o nosso ministério, quem apresenta é Deus. Não é verdade? É verdade. Uma vez eu estava bem triste já por causa disso, me sentindo incapaz. E uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo isso. Irmã, ela nem sabia. Ela disse, irmã, deixa eu te dizer algo, se preocupa não. Que o teu ministério quem vai apresentar é Deus. Eu disse, Jesus. Ela nem sabia que eu estava aqui tão triste, dizendo, eu não quero mais, eu não vou. Se Deus mandar eu dar a palavra para alguém, eu não vou, eu não quero. Várias vezes eu tentei desistir, né? Como ele falou, igual Jeremias, porque é difícil. Não é fácil. Jeremias, ele, no seu tempo de profeta, ele tentou desistir algumas vezes. E algumas dessas vezes foram chamadas de confissões de Jeremias. No total foram 6. E na última, que está no capítulo 20, ele diz que não queria mais lembrar do nome de Deus, não queria nem sequer citar o nome de Deus. E no fogo, no peito dele, nos ossos dele, queimando, e ele disse que não conseguia mais resistir a tanto poder, porque a palavra é poderosa. E eu tenho certeza que a senhora passou exatamente por isso. Desse jeito, aleluia, Jesus, glória a Deus. É desse jeito, quando a gente quer desistir, é mais forte, queima. A palavra, ela queima, assim, fica. Eu digo que é uma chama, que eu digo, será que alguém sente? Quantas pessoas sentem isso que eu sinto, essa queimando, essa chama, que a gente às vezes quer parar e não consegue, né? É uma chama, É um fogo muito grande. fogo poderoso do Espírito. E é isso. E Deus também, assim, eu queria que a senhora também desse honra a quem tem honra, né? Porque Deus levantou muitas pessoas também para acreditar no seu ministério. Às vezes, muitas dessas pessoas até botaram o seu próprio ministério em jogo para acreditar no seu Verdade, ministério. E verdade. contem sobre essas pessoas. Assim, uma das pessoas que me incentivou muito e chegou para mim assim, me incentivando muito, foi o pastor Jairo. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, que é onde hoje eu me congrego, na Igreja de Paz. Eu, quando cheguei lá na igreja dele, eu cheguei assim, me sentindo desacreditada, incapaz, nada. E ele, assim, me mostrou assim, que eu era capaz. Entendeu? Você tem capacidade, você tem potencial, Deus quer lhe usar, você tem que trabalhar. Eu lembro que a esposa dele, a pastora Sheila, ela disse, Deus quer você servindo, você tem que servir, porque eu não queria. E quando começaram a me dar oportunidades para trabalhar, para pregar, eu ficava nervosa e eu dizia, eu não tenho condições, eu não consigo. E Deus dizia assim, vá porque sou eu que estou usando pessoas para lhe honrar, para colocar você lá no altar, porque eu me sentia verdadeiramente, realmente incapaz, né? E não só ele, não só a esposa dele, tem pessoas amigas também, e uma das pessoas amiga que me deu muito, me levantou muito nessa minha caminhada de
uma nova convertida. Deus usou uma nova convertida. De ajudar. Foi, ela é Mariana, que hoje eu amo demais ela. Ela chegou na igreja, uma pessoa ferida, com a alma mesmo machucada, ferida, sem direção. E ali ela começou a conversar comigo e eu comecei a dar palavras para ela, mesmo me sentindo incapaz, mas eu começava a dar palavras para ela. E ela ficava, tudo que eu falava para ela, ela recebia. E ela não sabia que ela estava me ajudando. E ela começou a dizer, meu Deus, Ana, Deus te usa muito. Eu me inspiro em você. Você é uma mulher de Deus. E eu dizia, meu Deus, o Senhor está usando ela sem nem saber para me levantar. Então, assim, e ela também muitas vezes muitas vezes eu triste, muitas vezes eu querendo desistir, chegou também para me levantar, mesmo sendo nova. Mas ela dizia, você é uma mulher de Deus, você tem que seguir em frente, Deus vai te honrar, o teu ministério é lindo. Olha, aqui ó, 2 Coríntios 3, a partir do 6. É Ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança. Quem tem como base não é a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Aleluia. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu no rosto de Moisés e foi brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória. E é isso que a palavra fala, né? Que às vezes, quando a gente está na igreja, Jadson, às vezes assim, na nossa própria igreja, na igreja de todos nós que estamos aqui presentes, às vezes os homens querem escolher por Deus. Eles querem fazer com que Deus escreva documentos e que essas pessoas tenham documentos de Deus dizendo como deve ser o servo do Senhor. Mas a lei não está escrita em pedras. As leis que estavam escritas em pedras ficou para Moisés, porque até o brilho que estava no rosto de Moisés, aquele brilho que era físico, vai desaparecendo. A glória de Deus derramada na terra através de um sinal, mesmo sendo a glória de Deus, quando ela está aqui na terra, ela irá desaparecer. Imagina a glória daquilo que é escrita num papel, que é escrito, e as escritas em pedras vão desaparecer. Imagina as escritas em um papel. E às vezes nós, que estamos dentro da igreja, ficamos dizendo, para ser um servo de Deus tem que ser assim, tem que ser assim, desse jeito, desse Querendo jeito. rotular. Fazer um manual e dizer assim, olha, se você passar em todos esses requisitos, Você é um homem de você Deus. vai ser aprovada. Mas quem aprova é o Senhor, quem aponta é Deus. Tem que, como Elias, ele passa pelo deserto e no deserto ele pede para morrer. Eu sempre digo que aquela passagem é sobre Deus fazendo uma providência. E quando Deus ele age com providência, há o levantamento, porque depois que ele provê para Elias, a Bíblia diz que Elias se levanta. Então quem prova e aprova é Deus. A gente, muitos realmente querem, o nosso pastor até diz, meu irmão, tem pastor que ele é pastor profissional, não é pastor chamado. É o pastor E é verdade. Tem pastor que não é pastor, mas Deus ele nos dá discernimento para ver aquilo que muitos não veem. E eu acredito, sabe, que Deus, quando ele juntou eu e Jadson para fazer, foi justamente essa ambiguidade, porque eu saí para o mundo e acredito que tenho um chamado. E Jadson ficou na igreja, é um menino que perseverou e também tem um chamado. Porque não é aquilo que o homem imagina, não é aquilo que o homem calcula. Porque você pode perseverar, você pode ser fiel a Deus e você vai ter o seu chamado, você vai ter sua direção. A estrada de todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E eu e a irmã Ana passamos pelo mundo e mesmo assim o nosso chamado é diferente um do outro. Ontem, quando a gente estava no centro de oração, o menino pregou e ele disse
disse que há a vontade personalizada do Espírito Santo. Então ele tem algo específico para mim, para você, para ela. E isso é muito lindo porque ele trata todo mundo de uma forma diferente. Ele sabe as particularidades. Ele sabe o que a gente necessita quando a gente está esgotado. É verdade. E ele é um Deus grande. Quando a gente diz que não consegue mais, né? Não consigo mais. Eu tô cansada. E o Espírito Santo nos renova. E ele diz: levanta na fraqueza, né? Que eu tô contigo. É verdade. Eu costumo dizer que Deus ele conhece tanto a gente que muitas vezes a gente fala que vai desistir e ele em sua prece ele já disse, não, amanhã ela vai orar de novo, falando a mesma coisa. E ele só chega no momento em que a gente tá no ápice. Ele não chega nem antes nem depois. Eu passei muito por isso. Eu quase todos os dias eu desisti. E faz parte do processo, né? Até esses dias que a gente passa no desespero também faz parte do processo, né? Porque quando Deus chega, quando a luz do Senhor chega, aquela luz da aurora que vai dissipando toda aquela névoa, a gente vai começando a observar as coisas como elas realmente são. A gente vai olhando para trás e vendo por toda a estrada que a gente passou, tudo que a gente foi construindo, mesmo sem perceber. E quando a gente pensa que não, chegou na Terra Prometida. É verdade. Quando a gente menos espera, a gente já tá lá. Já tá lá, é verdade. É que nem quando a gente vai... Deus usa a gente para entregar alguma coisa. Eu não vou, não. A gente fecha os olhos e já tá andando. Já tá indo. Já tá lá. Eu tô no meio de 12 canelas de fogo. Eita, glória! Aleluia! Oh, glória! Eu e Netinho, a gente se conheceu na escola bíblica e os meninos até ficaram enciumados porque a gente parou a aula só para ficar conversando. Se deu bem, assim foi no ato. Eu olhei até para o irmão Fabiano e falei desse irmão Fabiano, a maior ferramenta que existe nesse mundo é o ser humano. E eu tenho certeza que Deus não junta duas pessoas à toa, não. É verdade. Deus une propósitos. Deus une propósitos. Deus une pessoas propósitos. Quando o Netinho me chamou, aí eu falei, vamos. Aí toda vez meu amigo me disse, tenha fé, rapaz, tenha fé. Vai dar certo. E hoje a gente tá aqui, né? Graças E a gente crê que Deus ele tem planos maiores. E eu tenho outra pergunta para a senhora, e essa eu acho que é mais delicada. Não delicada, mas tem um íntimo maior na senhora, porque como a senhora começou o seu ministério? Como foi o começo, o meio, e como está sendo agora? Todo o processo das pessoas que antes lhe viam e diziam, ela não vai perseverar, e hoje estão vendo a sua transformação diária, a sua santificação diária. Como é esse processo? Assim, processo sempre é difícil, né? No início, quando eu voltei, foi uma fase de libertação, né? Passei muito tempo sozinha, não queria ficar próxima assim, de pessoas que eu já tinha amizade com o mundo, de pessoas do mundo. Então, eu tive que me afastar de tudo, de todo mundo. Inclusive, eu era muito grudada com a mãe de Netinho, com Kézia. Até dela eu me afastei, porque ela se afastou também da igreja, né? Passou também um tempo no mundo, e foi o tempo que eu voltei para a igreja. E as pessoas diziam que eu fiquei orgulhosa, que eu fiquei metida, que eu agora estava me achando, porque eu quis ficar sozinha, porque eu queria ser liberta de muita coisa. E se eu participasse das coisas que eu ainda vivi, eu não ia me libertar. Às vezes, eu vou começar falando isso, que é para chegar aonde as perguntas que você me fez sobre o meu ministério. E teve dias que eu ficava em casa, me trancava no quarto, o domingo mais, porque eu trabalhava a semana, e chegou domingos de eu me trancar no quarto, porque era o domingo que todo domingo eu bebia. Todo domingo eu tinha uma farra, e eu não passava um domingo sem ir na praia, porque lá eu já ia beber. E todos os